como permanecer ardendo de amor por Deus. Eita glória! E a passagem está em Romanos 12, versículo 11. Diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Meu amado irmão e irmã, essa passagem, ela nos instrui a ser fervorosos no espírito ao servirmos ao Senhor. Para fazer isso, temos de permanecer ardendo em fogo. Tá bom, Vinícius, e como permanecer ardendo em fogo? Eu descobri que a palavra de Deus que sai da minha boca na forma de oração, louvor, pregação ou confissão é a melhor maneira para atiçar o fogo. Isso agita o dom que há dentro de mim, mantém o fogo ardendo e impede que o meu espírito esmoreça em meu interior. Permanecer sempre grato também me mantém muito entusiasmado. O escritor de Eclesiastes, ele diz lá no capítulo 9, versículo 10: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há conhecimento nem sabedoria. Forte isso, né, meu irmão, minha irmã? Então permaneça ativo. Não há sentido em adiar as coisas. Esta é uma expressão de passividade e é uma das maiores ferramentas que Satanás usa contra o povo de Deus. Quanto mais passivos nós somos, mais a nossa chama diminui. A procrastinação e a preguiça são primas da passividade e elas geralmente atacam em grupo. Pessoas passivas esperam ser movidas por uma força externa, misteriosa, antes de entrar em ação. Mas devemos ser motivados e guiados pelo Espírito Santo dentro de nós e não por forças externas. A melhor maneira de ficarmos de guarda contra o espírito da passividade é fazer o que precisamos fazer agora e fazer isso com toda a nossa força. Lembre-se, tudo o que fazemos é feito melhor se é feito para o Senhor e para a sua glória. Eu queria compartilhar também uma passagem com você de 1 Coríntios 10:31. Olha que coisa linda isso aqui. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós devemos fazer através dele, para ele, por ele e com ele. E devemos fazer de boa vontade, com todo o nosso coração fervoroso e ardendo em fogo dentro de nós. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, graça e misericórdia. Senhor, hoje falamos sobre como permanecer ardendo de amor por Ti. Muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui estão vivendo na passividade, procrastinando, alguns com preguiça. Pararam no tempo, papai. Que eles se livrem dessa passividade e entendam que eles devem fazer tudo através de Ti e para Ti, Senhor. Que eles entendam também que, como diz lá em Eclesiastes 9:10, não há conhecimento nem sabedoria na sepultura, Senhor. Que eles têm que fazer o que têm que fazer agora, com toda a sua força, diligência e foco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradando a Deus, agradando as pessoas. O tema de hoje é muito interessante. E a passagem que eu queria partilhar está em Romanos 15, versículos 2 e 3, que diz: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim
de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Meu amado irmão e irmã, querer agradar e ser aceito é uma característica natural do ser humano. Nós podemos até dizer que é algo que vem de Deus. Deus quer que sejamos bons para as pessoas e que nos esforcemos para satisfazê-las. E nesta passagem que eu li, nos ensina a adotarmos a prática de agradar aos nossos semelhantes. Mas olha só, precisamos ter equilíbrio nessa área. Acima de tudo, devemos ser pessoas que vivem para agradar a Deus e não pessoas que vivem para agradar a si mesmas ou aos demais. Se buscamos e amamos a aprovação dos homens, provavelmente somos pessoas que vivem para agradar aos outros. Geralmente descobrimos por experiência que se não agradarmos aos outros, eles não nos aprovarão. Portanto, se tivermos uma necessidade de aprovação desequilibrada, seremos pessoas que vivem para agradar aos outros. Vai pegando a chave. O apóstolo Paulo disse em Gálatas que não buscava popularidade junto aos homens, mas em 1 Coríntios ele declarou que tentava agradar as pessoas e se ajustar à opinião e ao desejo delas para que elas pudessem ser salvas. Eu queria ler com você e comparar estes dois versículos. Primeiro, Gálatas 1:10. Diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em 1 Coríntios 10:33, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Quando nós refletimos sobre esses dois versículos, eles quase parecem opor-se um ao outro, não é? Mas, se entendermos o espírito que está por trás deles, veremos que não são contraditórios. Paulo queria agradar as pessoas. Ele queria manter bons relacionamentos com elas, principalmente com o propósito de levá-las a aceitar Jesus como seu Salvador. Ele também queria agradar a Deus e cumprir o chamado que estava sobre sua vida. E Paulo sabia como manter o equilíbrio nesta área. Ele tentava agradar as pessoas, desde que agradá-las não fizesse com que ele desagradasse ao Senhor. Pegou aí? A Bíblia diz em Atos 5:29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Agradar as pessoas é bom, mas não é bom viver para isso. Eu defino a pessoa que vive assim como alguém que tenta agradar a todos, mesmo que tenha de ir contra a sua própria consciência para fazer isso. Pessoas assim precisam de aprovação tão desesperadamente que permitem que os outros as controlem, as manipulem e as usem. Não são guiados pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus nos instrui. As pessoas que vivem para agradar aos outros são movidas pelo medo. Elas têm medo da rejeição, do julgamento, do que as pessoas pensam e dizem, e principalmente da ira ou reprovação delas. Pessoas que vivem para agradar a Deus são pessoas movidas pela graça, que não buscam a aprovação por insegurança ou medo. Elas se esforçam para seguir a Deus de todo o coração, mas também procuram agradar e ministrar às pessoas sem fazer concessões ou temer a rejeição. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá.
pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, quantas pessoas que estão aqui, que estão aí tentando agradar as pessoas para que tenham aprovação perante elas. Que eles entendam, Senhor, que tem que ter um equilíbrio nessa área. A partir do momento que nós estamos conectados a Ti e agradamos a Ti, Senhor, pela fé, nós, de alguma forma, vamos agradar as pessoas com equilíbrio dentro do Teu propósito. Esses irmãos, eles vivem pelo medo, Senhor. Eles têm medo da rejeição, de julgamento, do que as pessoas pensam, dizem, e a reprovação dessas pessoas. Papai, que eles se tornem pessoas para agradar a Ti, movidos pela graça, não buscando a aprovação por insegurança ou medo, mas sim, Senhor, que eles o busquem de todo o coração, consequentemente agradando também as pessoas com equilíbrio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Termine bem. E a passagem que eu queria partilhar com você está em Neemias, capítulo 6, verso 15, que diz: O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Meu amado irmão e irmã, eu convido você a estudar a história de Neemias. Verdadeiramente é uma riqueza e vai te ajudar muito na sua caminhada cristã. Olha só, Neemias, ele sabia como terminar o que havia começado. Deus, ele usa pessoas que sabem como concluir os seus projetos. Muitos de nós somos bons para começar algo, mas não somos bons em terminar. E o motivo é simples. As emoções nos motivam e nos fazem seguir em frente, mas é preciso mais do que emoção para chegar até o fim. Digamos que recebemos uma palavra de encorajamento de Deus ou de outra pessoa quando estamos iniciando uma corrida. A questão é: por quanto tempo continuaremos correndo depois que as emoções tiverem se esgotado? Muitos de nós pararíamos no mesmo instante em que não conseguíssemos sentir mais nada. Lembre-se sempre, emoção e fé não andam juntos. Me lembro certa vez que, lá no início da minha caminhada cristã, quando eu conheci Jesus em plenitude, eu fiquei muito entusiasmado por causa de uma palavra que o Senhor me deu através de uma pessoa. Na época eu estava no auge do meu deserto, tudo destruído, e essa pessoa falou para mim que através da minha vida, milhares de pessoas teriam um encontro pessoal com Jesus. As minhas emoções entraram em parafuso naquele momento. Para mim, aquela palavra era, na verdade, uma confirmação de algo que eu acreditava que Deus ia fazer na minha vida. Mas o tempo foi passando, e o meu deserto ficava cada vez pior. E aí os meus sentimentos começaram a aflorar e vinha aquele pensamento: eu acho que eu não vou conseguir suportar essa espera, nem por mais um minuto. Olha só, as emoções, elas podem subir e descer, mas nós devemos nos lembrar de que elas são instáveis e que não nos dizem a verdade. Elas podem mudar radicalmente da noite para o dia, e foi o que aconteceu comigo. Mas eu fiz uma escolha. Eu escolhi acreditar verdadeiramente naquela palavra, independentemente da minha emoção. O começo de algo novo é quase sempre muito excitante. Mas não são aqueles que começam a corrida com entusiasmo que vencem. São aqueles que perseveram
e atravessam a linha de chegada. Quando ninguém mais está empolgado, quando ninguém mais os está animando, quando as emoções começam a falhar, quando sentem que não podem mais continuar, quando parece que jamais conseguirão chegar ao fim, quando tudo o que lhes resta é aquela única palavra da parte de Deus que fez com que eles iniciassem a corrida. Essas pessoas são chamadas de finalizadores. E aí, você vai ser um finalizador ou você vai desistir no meio da sua corrida? Aprenda com Neemias, porque certamente ele era um dos bons finalizadores. Leia a história dele e você vai aprender verdadeiramente a perseverar na sua caminhada de fé. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que tu és em nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo. Hoje nós falamos, papai, sobre terminarmos bem a corrida. Muitos dos meus irmãos e irmãs aqui receberam palavras proféticas incríveis, promessas que o Senhor deu a eles através da sua palavra, ou pessoalmente, ou através de alguma profecia que eles receberam. Papai amado, isso aconteceu comigo. Quando recebemos aquela profecia, aquela promessa, nós ficamos extremamente empolgados, felizes. Os sentimentos e emoções ficam à flor da pele. Mas o tempo vai passando, e aí, Senhor, entra a perseverança, a persistência, o foco. Que eles entendam, Senhor, que as emoções são falhas e que devemos viver somente pela fé. Que eles se agarrem a esta palavra, Senhor, que independentemente do que eles sentirem, eles perseverem em fé até o final da linha de chegada, para que vivam vidas incríveis e extraordinárias e vivam o propósito que o Senhor tem para cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Faça a coisa certa. E a passagem que eu queria partilhar está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que diz: Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Meu amado irmão e irmã, fazer o que é certo ocasionalmente ou por curto tempo não trará as transformações que precisamos na vida. E esta passagem de 2 Tessalonicenses nos exorta a continuar fazendo o bem. Precisamos fazer o bem continuamente. E quando nos sentirmos enfraquecidos, devemos ir a Deus, nos apropriar da força que Ele já nos deu, para que sejamos capacitados por Sua graça e avançarmos em direção à concretização da Sua vontade. Fazer o que é certo quando parece que não estamos tendo resultados é difícil, mas deve ser feito. Quando um fazendeiro, por exemplo, planta sementes na terra, ele deve vigiar com paciência até que as sementes finalmente brotem e produzam uma colheita. Este é um processo que requer tempo e esforço. Se o fazendeiro desistir da plantação e parar de cuidar dela simplesmente, perderá a alegria da colheita. Um dos prazeres favoritos de Satanás é tentar fazer com que desistamos. No entanto, Deus nos diz para suportarmos, para persistirmos, para continuarmos e concluirmos. Ele nos ensina a ser longânimos. O que é isso? Ter uma paciência prolongada, de sermos determinados e de sermos firmes. A minha experiência me ensinou que muitas vezes eu tenho de tratar as pessoas corretamente
por muito tempo, antes que elas comecem a me tratar do mesmo modo. Preciso fazer a coisa certa, com a disposição certa por muito tempo, antes de começar a obter resultados certos. Assim como uma semente natural finalmente cria raízes e o início de uma planta rompe o solo, nós também veremos a mudança se continuarmos a fazer a coisa certa, independentemente do que os outros façam. Com frequência as pessoas, elas desistem com muita facilidade. Quando os sentimentos delas as abandonam, elas também desistem. Eu aprendi que eu posso me sentir mal e ainda assim escolher fazer o que é certo. Um sinal de maturidade espiritual é a capacidade de viver além dos nossos sentimentos. Pessoas espiritualmente maduras vivem através de decisões tomadas com base na palavra de Deus e não no modo como se sentem. Quando avançamos para esta fase de crescimento, estamos a caminho de uma maravilhosa colheita que nos deixará maravilhados. Então, deixa eu te encorajar nesse dia. Não desista. Continue prosseguindo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua paz, pela graça. Papai, na tua palavra diz para que nós nunca nos cansemos de fazer o bem. Muitos de nós aqui, muitos dos meus irmãos e irmãs que estão comigo nesta oração, estão cansados, Senhor. E através dessa oração, dessa mensagem, que eles sejam renovados agora em força. Que eles se apropriem dessa força, Senhor, que vem através da tua graça, para que eles continuem, perseverem, mesmo cansados. Que eles entendam que, apesar de estarem se sentindo mal, eles podem escolher fazer o que é certo. Que eles, Senhor, não percam o alvo. Que eles não percam, Senhor, a promessa. Que eles não percam, Senhor, a atitude paciente de esperar. E que eles continuem focando em Cristo Jesus, focando em fazer o bem, focando em levar o amor de Cristo às pessoas que cruzarem os seus caminhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para prosperar. E a passagem que eu gostaria de partilhar com você está em Tito 3, versículo 1, que diz: estejam sempre prontos a fazer o que é bom. Meu amado irmão e irmã, Deus não faz nada sem que haja primeiro o devido preparo. Nem vai permitir que façamos a sua obra sem a preparação adequada. Nesta passagem de Tito, Paulo escreve: estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E em 2 Timóteo 2,15, ele instrui o seu jovem discípulo falando assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Meu amado irmão e irmã, existe uma preparação para prosperar. A sua preparação pode significar você dedicar o seu tempo para conhecer quem você é em Cristo verdadeiramente, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, conhecendo verdadeiramente a obra consumada da cruz. Isso pode levar algum tempo. Também pode significar trabalhar às vezes num lugar, num emprego, do qual você particularmente não gosta, para um patrão de quem você não se agrada muito. Também pode significar viver alguns anos tendo as suas necessidades básicas atendidas, mas não uma vida de abundância. Porque você está aprendendo a crer em Deus verdadeiramente, entendendo quem você é em Cristo Jesus, aprendendo a esperar nele a bênção da prosperidade que já é sua em Cristo.
e ainda como lidar com ela quando vier. Muitas pessoas desejam prosperar, mas nem todas querem se preparar para prosperar. A preparação ela pode ocorrer em cenários distintos e tem muitas fases diferentes. Cada fase pela qual passamos em nossa preparação é importante. Existe algo a ser aprendido em cada passo. É tudo parte do nosso preparo. Precisamos, vamos dizer assim, nos formar em cada fase ou nível para passar para o próximo. E só chegamos à formatura depois que provamos a nossa capacidade no nível em que estivermos no momento. Entre todas essas fases, há uma grande dose de espera. Se não aprendermos a esperar bem, seremos infelizes. E pessoas infelizes costumam ser irritáveis, críticas e geralmente difíceis de se conviver. Na maioria das vezes, pessoas infelizes tornam as outras pessoas infelizes também. Então, um conselho que eu te dou: aproveite a viagem. Ser infeliz não a encurtará. Ao contrário, poderá torná-la mais longa. Entenda que você está em treinamento. Você está sendo equipado para algo grande no reino. Então, prepare-se para prosperar. Continue firme em sua caminhada. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, graça, por tudo que tu és em nossa vida, pela prova de amor que o Senhor nos deu, dando o seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. Senhor, muitos irmãos aqui que estão presentes nesta mensagem e oração, eles não têm essa paciência para esperar. Eles querem prosperar de um dia para o outro. Que eles entendam, Senhor, que é uma viagem e que quanto mais eles ficarem impacientes, mais eles terão que esperar. Que eles aproveitem a viagem, Senhor. Que eles entendam, Senhor, que a viagem é o melhor, porque durante a viagem vamos descobrindo quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus e vivemos vidas incríveis. Várias coisas são polidas em nosso caráter. Várias coisas vão acontecer durante a caminhada que servirão de treinamento para quando a prosperidade chegar verdadeiramente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os se e mas da fé bíblica. E a passagem que eu queria partilhar está no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 6, que diz: Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Essa mensagem de hoje é muito poderosa. E eu quero chamar a sua atenção para a palavra aqui, se, em Hebreus 3:6. Porque muitas vezes não gostamos de prestar atenção aos se e mas da Bíblia. Em passagens como esta, vemos o que Deus fará se fizermos o que devemos fazer. Você e eu temos o tremendo privilégio de sermos membros da casa do Pai, se permanecermos firmes na fé até o fim, é o que diz. Confessar Jesus como seu Senhor e Salvador é só o começo da nossa caminhada com Ele. Precisamos seguir em frente e continuar na fé. Precisamos crer nele. Confiança e fé são praticamente sinônimos. Às vezes elas podem ser trocadas sem absolutamente se perder o contexto do que está sendo dito. Eu posso dar uma longa e sofisticada definição de fé, mas nesta mensagem de hoje eu vou reduzir as coisas para você. Fé é confiança em Deus. Ponto final. Em termos simples, fé
é o ato de saber que se Deus diz que Ele fará alguma coisa, Ele o fará. Mesmo que não pareça que Ele está fazendo nesse instante, ela virá a acontecer no tempo dele, se permanecermos confiantes. As duas únicas coisas que podem interromper a fé, presta atenção. Primeira, a manifestação do que se crê, ou seja, acontecer aquilo que você está crendo. Segundo, a manifestação da dúvida e da incredulidade. Quando recebemos a manifestação do que cremos, não precisamos mais de fé. Então ela cessa. Já recebemos. Do mesmo modo, a manifestação da dúvida e da incredulidade, isto é, receber as mentiras de Satanás e crer nessas mentiras, interrompe a fé, então ela também deixa de existir. Você pode perder várias promessas de Deus devido à dúvida e incredulidade. A nossa fé, ela precisa continuar, mesmo quando parece que tudo e todos estão contra nós. Em Cristo, podemos permanecer firmes interiormente, porque sabemos que a nossa verdadeira vida está dentro de nós e não nas pessoas ou circunstâncias que estão do lado de fora. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento. Senhor, que nós sejamos atentos aos sis e mas da Bíblia. Muitas coisas, Senhor, vão acontecer. São promessas incríveis e maravilhosas. Mas muitas vezes não prestamos atenção no sis e mas. E acabamos perdendo bênçãos extraordinárias. Bênçãos que já estão escritas. Bênçãos que já são nossas através da morte e ressurreição de Jesus. Através do que Ele fez por nós naquele Calvário. Que isso seja um despertar no coração dos meus irmãos e irmãs no dia de hoje, Senhor. Porque a nossa fé precisa continuar, mesmo quando tudo parece que está contra nós, pessoas, circunstâncias. Que aprendamos, Senhor, a olhar para dentro de nós e não para as pessoas, para os problemas que estão do lado de fora. E com isso, vivamos as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Administrando seus relacionamentos com sabedoria. E a passagem está em 1 Reis, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Meu amado irmão e irmã, Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus a deu a ele. Salomão escreveu o livro de Provérbios, uma coleção de verdades sábias que ajudaram muitas pessoas a viverem com sucesso a vida diária. A Bíblia nos ensina que é difícil ter êxito em qualquer coisa se não tivermos sabedoria. Muitas pessoas possuem dons, mas elas não agem com sabedoria, nem desenvolvem um bom caráter, porque simplesmente não querem crescer e permitir que Deus faça as coisas que Ele precisa fazer em suas vidas. Como crentes em Jesus Cristo, a sua sabedoria está em nós. Você sabia que a sabedoria de Jesus Cristo está em você? Mas ela para nada serve se não a usarmos. Nada funciona direito na vida ou nos relacionamentos se não buscarmos a sabedoria e andarmos nela. Deixe-me dar um exemplo do que pode acontecer quando as pessoas não usam a sabedoria nos relacionamentos. Muitas pessoas se machucam porque dizem a seus amigos o que se passa no seu coração, e esses amigos as traem. Então,
o que acontece? Elas ficam zangadas com seus amigos. Se tivessem usado de sabedoria e mantido suas bocas fechadas para início de conversa, elas teriam evitado toda aquela situação. Eu sei que isso é verdade porque aconteceu comigo muitas e muitas vezes. Eu sempre fui um livro aberto. Eu conhecia uma pessoa e falava dos meus planos pessoais, dos planos de Deus para a minha vida, disso, daquilo. Mas eu aprendi algo e eu quero te dar um conselho. Se você não quer que seus amigos firam seus sentimentos e o traiam, você precisa aprender a ficar calado com relação às coisas que você não quer que ninguém saiba. Se esperamos que Deus compartilhe seus segredos conosco, precisamos ser capazes de guardar os seus segredos. Não dizer às pessoas aquilo que eu não quero que seja repetido tirou muita pressão dos meus relacionamentos. Já não preciso mais me preocupar se as pessoas vão contar as coisas que quero que ninguém saiba. E nunca é demais enfatizarmos a importância de usarmos a sabedoria ao lidarmos com outras pessoas, seja família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e até desconhecidos. Salomão pediu sabedoria a Deus e ele recebeu essa sabedoria. E eu te proponho algo. Você já tem a sabedoria de Jesus. Você é um só espírito com Cristo Jesus. A sabedoria de Jesus está em você. Mas Vinícius, como usar a sabedoria de Jesus? Renda-se totalmente e deixa Ele ser através de você. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede todo o entendimento. Senhor amado, falamos hoje sobre sabedoria nos relacionamentos. Papai, muitos dos meus irmãos e irmãs já tiveram grandes decepções ou estão vivendo isso em suas vidas porque não tiveram essa maturidade e essa sabedoria em relacionar-se com as pessoas, seja família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou até pessoas desconhecidas, pessoas que não são tão íntimas. E com isso se frustraram, se magoaram. Que eles entendam, Senhor, que a sabedoria de Cristo Jesus está neles, inclusive com o que nós devemos falar, fazer, com qualquer tipo de atitude que devemos ter às situações que nós vivemos. Que isso seja uma revelação no coração dos meus irmãos e irmãs e que eles rendam-se ao senhorio de Jesus, para que tenham esta maturidade e sabedoria nos seus relacionamentos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O bom plano de Deus. E a passagem está no Salmo 139, versículo 16, que diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Oh, glória a Deus, que palavra! Eu amo o Salmo 139. Olha só, o plano de Deus para a nossa vida foi estabelecido na esfera espiritual desde antes da fundação do mundo. E é um plano, como nós vemos lá em Jeremias 29:11, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. E no Salmo 139:16, que eu li agora, diz que antes mesmo de nascermos,
Deus havia determinado os nossos dias. Incrível isso, né? Mas Satanás trabalhou diligentemente para destruir o plano do Senhor de muitas maneiras. E ele obteve uma alta taxa de sucesso. Deus enviou seu Filho Jesus para nos redimir e para restaurar todas as coisas à sua própria ordem. Ele deixou escrito a sua vontade para as nossas vidas. E quando cremos nela e a confessamos com nossa boca, ela literalmente começa a se tornar realidade. Algumas pessoas acreditam em muitas coisas, mas veem bem poucas se manifestando. Sabe por quê? Talvez o motivo seja o fato de estarem crendo, mas não declarando. Pega essa chave. Elas podem ver alguns resultados da sua fé, mas não os resultados radicais que experimentariam se colocasse a boca juntamente com o coração a serviço de Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Algumas pessoas estão tentando viver nas bênçãos de Deus enquanto ainda falam com o diabo. Nós não devemos cometer esse erro. Não veremos resultados positivos em nossa vida diária se ficarmos falando coisas negativas. Devemos lembrar que o que estamos dizendo é o que estamos chamando à existência, porque quando nós falamos, nós criamos. Alcançamos a esfera espiritual e extraímos alguma coisa de acordo com as nossas palavras. Podemos atingir a esfera de Satanás, a esfera das maldições, e extrair coisas más e negativas, ou nós podemos atingir a esfera de Deus, a esfera das bênçãos, e extrair coisas boas e positivas. As palavras, elas são como recipientes, e elas carregam dentro de si o poder criador ou o poder destruidor. Abra a sua boca e confesse o plano de Deus para a sua vida. A escolha é sua. A mudança da sua vida está embaixo do seu nariz. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, graça, misericórdia, pela paz. Papai amado, o teu plano é incrível. Na tua palavra diz que o plano que o Senhor tem para cada um de nós é de fazer-nos prosperar e não de nos causar dano. Planos de nos dar uma esperança e um futuro incrível. E ainda, Senhor, desde antes da fundação do mundo, esse plano está pronto no plano espiritual. Oh, papai, antes mesmo de nascermos, o Senhor havia determinado os nossos dias, Senhor. Cada dia foi escrito no livro da vida. Senhor, seus pensamentos sobre cada um de nós são incríveis. Papai amado, nós agradecemos pelo teu grande amor por nós. Nós sabemos que nós temos um inimigo, Senhor, que quer frustrar os planos que o Senhor tem para nós todos os dias. Mas ele já foi derrotado por nosso Jesus naquela cruz. E nós hoje assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus e declaramos que viveremos o bom plano de Deus para nossas vidas.
um plano incrível, extraordinário, uma vida abundante até transbordar, a vida que Jesus morreu para que tivéssemos. A partir de hoje, Senhor, deixaremos de proferir palavras negativas, palavras de derrota, palavras de morte. Renunciamos todas as mentiras que Satanás fica querendo incutir em nossas mentes. A partir de hoje, Senhor, viveremos através da mente de Cristo, pois nós somos um só Espírito com Ele. Papai, que Teu Santo Espírito nos conduza nessa caminhada. Escolhemos viver o Teu bom plano. Nós sabemos que as palavras, Senhor, elas carregam dentro de si o poder criador ou destruidor. E nós escolhemos o poder de criar através das palavras que saem da nossa boca, confessando a verdade que está escrita em Sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que você diz? E a passagem está no Salmo 91, versículos 1 e 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem não conhece essa palavra, né? Nós proferimos ela todos os dias em nossos devocionais. Mas eu tenho um recado importante para você, que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Olha só, os salmistas, frequentemente, eles falavam sobre a bondade e o caráter de Deus. E eu li agora aqui no Salmo 91, versículos 1 e 2, que afirma que quem se abriga junto ao Altíssimo pode dizer ao Senhor, e também dizer do Senhor que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, um Deus em quem se pode realmente confiar. É interessante notar que o salmista também usou esta expressão: pode dizer ao Senhor. Talvez nós devêssemos perguntar a nós mesmos, de uma forma regular, o que eu estou dizendo ao Senhor e do Senhor. Entenda que nós precisamos dizer as coisas certas e não apenas pensar. Podemos ponderar assim: eu acredito em todas as coisas boas a respeito do Senhor. Mas será que também estamos dizendo alguma coisa que nos esteja ajudando? Sempre que afirmamos crer em algo, geralmente é justamente o contrário do que sai dos nossos lábios. Nós precisamos proclamar em voz alta a bondade de Deus. Precisamos fazer isso nos momentos adequados e nos lugares adequados. Mas precisamos, sem dúvida, fazer isso. Todo o incentivo que eu possa te dar será pouco para que você faça das confissões verbais uma parte importante do seu tempo de comunhão com Deus. Quando eu vou caminhar na rua ou estou dentro do meu carro, eu amo ficar proclamando em voz alta a bondade de Deus. Eu oro, eu canto, eu confesso a palavra em voz alta. Eu digo coisas assim: Deus está aqui do meu lado. Jesus, vem comigo. E eu vejo Jesus sentado no banco do carona e indo comigo nos lugares que eu preciso ir. Eu falo assim: posso fazer qualquer coisa que o Senhor diga para eu fazer, Senhor. Jesus, eu me rendo a Ti. Usa-me como instrumento da Tua graça. Aonde vamos, Jesus? Me conduza aonde o Senhor quer ir e vamos fazer a Tua obra. Ou eu falo: Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Então eu sei, Senhor, que essas situações que eu estou vivendo na minha vida vão cooperar para o meu bem. Apesar de não contemplar pelos meus olhos, eu verdadeiramente creio no que está escrito na Tua palavra.
Ou, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. A sua força está em mim. Jesus está em mim. Eu sou um só espírito com Ele. Ou eu digo, Deus é bom e tem um bom plano para mim. Bênçãos estão vindo, Senhor, e farão transbordar a minha vida e também vai fazer com que eu transborde na vida de outras pessoas. Meus amados, eu ficaria o dia inteiro aqui falando coisas que eu digo diariamente. São manifestações de gratidão todos os dias. E quando eu digo palavras assim, o que eu estou fazendo? Eu estou anulando o plano maligno de Satanás para a minha vida. O desejo dele é frustrar os sonhos de Deus para a minha vida. Mas a partir do momento que eu abro a minha boca e começo a confessar a palavra de Deus, começo a verbalizar a minha gratidão a Deus. Quando eu oro, quando eu canto e confesso a palavra em voz alta, ele bate em retirada. E eu te dou um conselho muito incrível e simples, que pode mudar a sua vida. Você verá mudanças notórias. Verbalize a sua gratidão. Verbalize o seu louvor e a sua adoração. Diga em voz alta as coisas que estão no seu coração a respeito de Deus. Não guarde apenas para si, mas abra a sua boca e fale. Cante canções que sejam cheias de louvor e adoração. Tome uma atitude agressiva contra o inimigo, falando da bondade de Deus. O que você diz com a sua boca se manifestará em sua vida, sejam coisas boas ou ruins. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado pelo teu amor, graça, misericórdia, pela paz que excede todo entendimento. Senhor, o que falamos com a nossa boca verdadeiramente é o que se manifesta em nossa vida. Na tua palavra diz muitas coisas, e uma delas, Senhor, são coisas a respeito de ti que muitas vezes não falamos. Nós falamos com o Senhor, mas falamos pouco do Senhor, de quem tu és, do teu amor, da tua graça, da tua bondade, e confessamos a sua palavra em voz alta. Que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos e irmãs, que eles tenham essa revelação profunda em seus corações, Senhor, e a partir de hoje comecem a verbalizar essa gratidão. Comecem a te louvar em espírito e verdade e a adorá-lo, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Intrépido como um leão. E a passagem está em Provérbios 28:1, que diz: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Eita glória! Meu amado irmão e amada irmã, se pretendermos ter êxito em sermos autênticos e em desfrutarmos verdadeiramente da nossa vida, precisamos atingir o ponto em que permitimos que o Espírito Santo nos dirija. Somente Deus, através do seu Espírito, pode nos tornar bem-sucedidos e nos levar a ser tudo o que podemos ser. As outras pessoas não conseguirão isso. O diabo certamente não conseguirá. E nós não conseguiremos fazer isso por conta própria sem Deus. Ser guiado pelo Espírito não significa que nunca cometeremos erros. Não. O Espírito Santo, ele não comete erros, mas nós sim. Seguir a direção do Espírito é um processo que só se pode aprender fazendo.
Começamos tomando atitudes com relação às coisas que acreditamos que Deus está colocando em nosso coração. E aprendemos pela sabedoria e experiência a ouvir de forma mais clara e definitiva. Para quem me segue há algum tempo, eu digo muito isso: dê passos de fé e descubra. Esta é uma maneira de descobrir se o que está em seu coração vem de Deus. Se funcionar, vem de Deus. Se não funcionar, não vem de Deus. E não é vergonha agir para descobrir. Então dê pequenos passinhos de bebê e veja se o primeiro rende bons frutos. Se render, então dê outro passo. Se não render, recue. Ore um pouco mais, crie mais intimidade com Deus, conecte-se mais a Jesus, renda-se à condução do Espírito Santo. Eu costumo dizer que é necessário ousadia para ser guiado pelo Espírito, porque somente a ousadia caminha com energia e somente ela pode sobreviver aos erros. Precisamos lembrar que os justos são corajosos como o leão, conforme eu li no começo do devocional em Provérbios 28:1. Quando pessoas inseguras falham, geralmente elas não tentam de novo. Mas pessoas corajosas cometem muitos erros, mas a atitude delas é: vou continuar tentando até aprender a fazer isso direito. Aqueles que sofrem de um sentimento de culpa geralmente não acreditam que podem ouvir a Deus. E mesmo quando acreditam que podem ter ouvido a Deus e tomam uma atitude, qualquer pequeno fracasso se transforma em um grande revés para eles. E eles recuam. Toda vez que cometem um deslize, entram debaixo de um novo fardo de culpa e condenação. A maioria dos cristãos vive assim. E acabam gastando todo o seu tempo nesse ciclo. Eles cometem um erro, se sentem condenados, cometem outro erro, se sentem condenados e assim por diante. Finalmente ficam congelados pelo medo e nunca cumprem o seu destino e deixam de viver o plano incrível que Deus tem para eles. Eu encorajo você, neste devocional de hoje, a dar um passo de fé e ser tudo o que Deus o chamou para ser. Se você tomar uma atitude e 2 semanas depois descobrir que falhou, você será intrépido o suficiente para orar, colocar-se na presença de Deus, ser sábio o bastante para aprender com seus erros e determinado o bastante para seguir em frente. Você aceita esse desafio? Ou você vai se sentir condenado e voltar a desperdiçar a sua vida? Não há sentido em aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo se você não entender que cometerá alguns erros durante o percurso. Isso é um fato. Então seja destemido como um leão na sua fé. Não se esconda mais atrás de medos, inseguranças e erros. Se você já fez grandes estragos em sua vida e tem vivido debaixo de condenação por causa disso, esta é a hora de se perdoar e seguir em frente. Em Cristo, você pode ser tudo o que Deus planejou para você. Não seja a metade ou 3/4, mas seja tudo o que Deus planejou que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça e tenha tudo o que Ele quer que você tenha. Você não desfrutará da plenitude de Deus sem a coragem dele. E essa coragem já está em você, porque você é um só espírito com Jesus. Lembre-se, o sentimento de culpa destrói a ousadia.
Portanto, não fique debaixo de condenação. Provérbios 28:1 diz que o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Os maus estão fugindo o tempo todo. Eles fogem de tudo, mas os justos são intrépidos, corajosos como o leão. E quer você sinta isso ou não, você, meu amado irmão e irmã, é justo. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça, paz, misericórdia. Senhor, na tua palavra diz que nós, justos, somos corajosos como o leão. Porém, muitos de nós ainda não agem com essa coragem. Muitos que estão aqui comigo, Senhor, hoje, através dessa oração, vêm se redimir a Ti. Estão se sentindo condenados porque tentaram, deram passos de fé, mas foram frustrados em seus planos, achando que era o Senhor que estava conduzindo eles por certo caminho. Muitos, Senhor, desistiram, muitos estão parados, muitos não querem dar mais passos, Senhor, estão dominados pelo medo, pararam. Que através desta mensagem de hoje, Senhor, essa coragem e ousadia voltem aos seus corações, essa coragem de um leão, essa ousadia de um verdadeiro filho de Deus, para que eles deem passos de fé, Senhor, e descubram qual o propósito de vida de cada um deles. Senhor, que através do que nós falamos no dia de hoje, nós não hajamos como os ímpios que fogem, embora ninguém os persiga. Senhor amado, entrego a vida de cada um deles a Ti. E que nesta oração, Senhor, eles abram o coração. E a partir de hoje, eles vivam vidas ousadas, vidas de verdadeiros discípulos radicais de Jesus, caminhando rumo aos planos que o Senhor tem para cada um deles, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.